Olá, sejam muito bem-vindos ao Cálculos com a Skłodowska. Eu sou a Ana Antônio, a.k.a. Skłodowska, e hoje eu trouxe sistema de amortização das dívidas, ok? Os métodos de amortização da dívida, ou então mapas de financiamento. E hoje sobre o SAF e sobre o SAC, ok? Então temos aqui esse exercício. A empresa Skłodowska Limitada decidiu obter um financiamento de 5.800.000 kwanzas a reembolsar em 8 anos. Sabe-se que o método de amortização da dívida é pelas prestações iguais à taxa de 7,5% ao ano, ok? Temos aqui pedidos, a linha A calcula o PMT, a linha B elabora o mapa de amortização da dívida. Boa, explicar brevemente o SAF. O SAF é Sistema de Amortização Francês, ou então método Price. Neste método, as prestações são iguais. Durante os 8 anos, nós vamos pagar prestações iguais. O que representa as prestações? É a amortização, nesse caso, o valor da dívida, que deve ser paga naquele respectivo ano, mais os juros, ok? Vou abrir já aqui o Excel, que eu vou trabalhar com o Excel. Mas temos aqui o método SAF, nesse caso o mapa, né, ou a tabela que nós precisamos preencher durante os 8 anos. E temos aqui a fórmula do PMT, ok? Como nós determinamos o PMT. Boa, PMT em matemática financeira significa prestações, ou seja, pagamento de valor único ou pagamento no mesmo valor, ok? O que nós estamos a chamar aqui de prestações iguais, ou então prestação única. E para determinar, nós temos essa fórmula, ela é igual a PV, PV é o valor da dívida, é o capital, ok? Ou então capital inicial, vezes ela resulta de um produto entre o valor inicial vezes 1 mais a taxa elevado a n vezes a taxa, toda essa expressão a dividir por 1 mais a taxa elevado a n, o n é o prazo, menos 1, ok? Então aqui nesta fórmula, o i está a representar a nossa taxa e o n o nosso prazo, ou o nosso tempo, ok? Que nós temos para reembolsar a dívida. Então, nosso primeiro passo é determinar o PMT, ou pagamento de valor único. Então, vamos a isso. Vamos substituir aqui os dados. O nosso PV, ou seja, o valor da dívida, é de 5.800.000 kwanzas, ok? Deixa eu arrastar aqui. Quem está a fazer já aí no caderno, com certeza será mais fácil. Então, eu quero que possas visualizar o cálculo, ok? Para que seja fácil a compreensão. O I é a nossa taxa, certo? Então, temos aqui uma taxa de 7,5% ou 7,5% ao ano. Então, vou repetir mais aqui, 7,5%. O nosso prazo é de 8 anos, ok? Uma dívida a ser reembolsada durante 8 anos. Então, metendo aqui, só estou apenas a substituir. O I é a taxa, o N é o prazo, o PV é o valor da dívida, então o capital, ok? Boa. Então, vamos dar sequência nestes cálculos. Boa. Na tua máquina, você vai colocar aí 1,1 mais 7,5%, ok? Elevado a 8. Depois, o resultado vamos multiplicar por 7,5%. Conseguiu perceber, né? Então, resolve somar primeiro dentro de parênteses, elevar a 8. E depois o resultado vamos multiplicar por 7,5%. Eu apenas vou colocar já aqui o valor final de todo o produto, ou seja, soma e produto, no numerador, ok? Então, temos aí um resultado de quanto? Muito bem, então temos aqui 0,133, 760, 836, ok? Convém esgotar mesmo, colocar todos os números após a vírgula. Muito bem, o resultado do denominador está aqui. É só fazer 1 mais 7,5% elevado a 8, depois menos 1, ok? Boa, então temos aqui 7.834, 7.782 e 5. Ok? Boa. Agora, claro, podemos fazer essa divisão destes decimais e depois multiplicar por 5.800.000. Há quem também prefere multiplicar os 5.800.000 pelo numerador e depois fazer a divisão. Então, mas vamos preferir aqui dividir. Então, vamos ter aqui 5.800.000 vezes
o resultado desta divisão aqui. Muito bem, 5.800.000 vezes 0,1707.270 e 22, ok? Boa. No final, realizar o produto, fazer 5.800.000 vezes 0,1707.27 e 0,22. Ok, então vamos ter aqui como resultado final, ou seja, o nosso pagamento de valor único, nosso PMT, ou as nossas prestações iguais serão de quanto? 990.216, correto? 216, vírgula, então temos aí, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Prontos. Verificar aqui na minha cábula, na minha máquina. Vamos ver se vamos também arredondar, né? Precisamos arredondar aqui, então vamos ter 73, ok? Então, nosso PMT é igual a 990.216,73 kwanzas, ok? Estamos a falar de valor monetário. Então, este é o nosso pagamento valor único, ou pagamento no valor único. Muito bem. Então, vamos preencher aqui. Agora já resolvemos o PMT. Vamos preencher a nossa tabela ou o nosso sistema de amortização francês, ou seja, método Price. Então, vamos agora prestar atenção aqui, muita atenção. Essa dinâmica, geralmente, os estudantes têm sempre uma dificuldade, para perceber. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos preencher. Se são o método SAF, diz que o pagamento das prestações, o valor que nós vamos pagar, transferir para a instituição credora, é de 990.216,73 kwanzas. Todos os anos é uma prestação igual. Então, vamos tirar aqui do ano 1 até o 8º ano, ok? Boa. Deixa eu formatar aqui a minha tabela para que apresente todos os valores já em kwanza. Deixa eu fazer aqui. Tá muito bem, tá aí todas as prestações iguais do ano 1 até o 8º ano e totalizou 7.921.733 kwanzas,84 cêntimos, ok? Para o ano 0, nós temos uma dívida, um saldo devedor de 5.800.000 kwanzas. Não amortizamos a dívida, ou seja, não há reembolso nem há pagamento de juros. Então, logo, as prestações são iguais a 0. Muito bem. Uma coisa importante que tu deves anotar: os juros recaem sempre sobre o saldo devedor anterior, ok? Então, nós estamos no ano 1. O que é que vai acontecer no ano 1? No ano 1, nós pagamos uma prestação de 990.000 kwanzas, né? Por aí, 216, pá. Então, precisamos determinar os juros e, finalmente, as amortizações e saber o saldo devedor para o primeiro ano, ok? O que nos resta ainda a ser pago. Então, vamos determinar os juros. Os juros é igual ao saldo devedor anterior, ou seja, se eu estou no ano 1, qual é a minha dívida? Qual é o meu saldo anterior? É o saldo do ano 0, certo? A dívida do ano 0. Então, vamos fazer os 5.800.000 vezes a nossa taxa de juros. A nossa taxa de juros é de 7,5% ao ano. Então, vamos fazer esse produto e vamos ter aqui como resultado 435.000 kwanzas, ou seja, no ano 1, a empresa Skłodowska Limitada pagou de juros 435.000 kwanzas, ok? Muito bem. E eu havia dito que amortizações é referente ao pagamento ou ao reembolso da dívida, ok? E as prestações dizem respeito às amortizações mais os juros pagos, ok? Então eu vou colocar aqui todas as fórmulas. Muito bem, primeiramente a fórmula dos juros. Juros é igual ao saldo devedor anterior vezes a taxa, ou seja, a taxa de juros. Boa. Vamos para a segunda fórmula, também importante, das prestações. Então, temos aqui que as prestações é igual a amortizações, ou seja, a amortização da dívida, o pagamento da dívida ou o reembolso da dívida, mais os juros pagos, ou seja, os juros acrescidos, correto? Muito bem. Se prestações é igual às amortizações mais os juros, então isto quer dizer que as amortizações é igual
as prestações menos os juros, certo? Se a gente quiser aqui isolar as amortizações, os juros passam para o outro membro a subtrair. Então, vamos ter aqui amortizações é igual a prestações menos os juros, correto? Muito bem, então vamos colocar aqui. Muito bem, então temos aqui amortizações igual às prestações menos os juros. E na verdade, fomos em busca das amortizações para nos permitir preencher a tabela. Assim sendo, para o ano 1, qual será o valor das amortizações? As prestações, que são os 900 mil, menos os 435 mil de juros, certo? Esta diferença ou esta subtração deu aqui 555.216,73 kwanzas. Então, a amortização, ou seja, o pagamento ou reembolso da nossa dívida dos 5.800.000 no ano 1 é de, respectivamente, ou seja, é de 555.216,73 kwanzas, ok? Boa. Agora, como é que nós vamos determinar o saldo devedor do ano 1? Para determinar o saldo devedor é com base nas amortizações pagas. Por quê? As amortizações dizem respeito à redução da dívida, simplesmente da dívida, ok? Sem envolvermos aqui os pagos. Ei, Jesus! Sem envolvermos os juros pagos. Então vamos ter aqui saldo atual, saldo devedor atual vai ser igual ao saldo devedor anterior menos as amortizações, certo? Ou seja, a minha dívida atual é igual à minha dívida anterior menos aquilo que já foi pago neste ano, correto? Sim, senhora. Acredito que sim, acredito que compreendeu. Boa. Muito fácil, ok? Muito fácil de conseguirmos aqui fazer, não é difícil. É só mesmo prestar atenção a esses mínimos detalhes, a estas fórmulas que estão aqui e preencher a tabela com cuidado, com cautela, com atenção, para não se perder, tendo em conta que estamos a trabalhar com diversos números, ok? Boa, então vamos ter aqui saldo devedor, vai ser igual ao saldo anterior, do ano 0, que é os 5.800.000, menos aquilo que se pagou no ano 1, no ano atual. Então temos aqui ainda por amortizar 5.244.783 kwanzas,27 cêntimos, ok? Mais uma vez, para o ano 3, para o ano 2, nesse caso, vamos determinar novamente os juros. Vai ser o quê? Saldo devedor anterior, nesse caso, a nossa dívida no ano 1, certo? Vezes a taxa de quanto? 7,5%. Vamos ter aqui, vezes 7,5%, então 393 mil, ok? E 358 kwanzas,75 cêntimos. E vamos determinar as amortizações do ano 2, que vai ser igual às prestações do ano 2, que são iguais para todos os anos, menos os juros pagos no ano 2. Vamos ter aqui 596.857 kwanzas,98 kwanzas, ok? Boa. Com isso, o nosso saldo devedor no ano 2 vai ser o saldo devedor do ano 1 menos as amortizações do ano 2. Então, temos aqui 4.647.925 kwanzas,39 cêntimos. Então, é só fazer essa jogada. Determinar os juros, depois determinar as amortizações com a diferença das prestações menos os juros ou as prestações com juros, certo? Depois determinar o saldo devedor, que é o saldo devedor anterior menos as amortizações que foram pagas no ano atual. Sucessivamente vamos preenchendo a tabela. Então vou já pular aqui um pouquinho, saltar uns minutos do nosso vídeo, porque eu tenho a certeza que já pegou a dinâmica. Muito bem, deixei aqui até o último ano. Vamos ter novamente. Vou pegar aqui saldo devedor do 7º ano, vezes a nossa taxa de juros, correto? Então, temos aqui 69.084 kwanzas,89 cêntimos. Então, ela já determinou as amortizações de forma automática. As amortizações, está aqui, prestações menos juros, certo?
Boa. E finalmente, para determinar aqui o nosso saldo devedor, vai ser o valor de cima menos as amortizações. Então, temos aqui 0,05 kwanzas. Deu 0,05 kwanzas, pessoal, devido porque nós estamos a trabalhar com decimais de um cálculo que nós fizemos na máquina externamente. Então, claramente, ele não vai fazer leitura de todos os decimais. Então, não tenha receio sobre isso, ou seja, arredondando, isso é 0 kwanzas a ser reembolsado, ok? Muito bem, podes determinar aqui os totais, nesse caso o total das amortizações, o total dos juros, porque temos o total das prestações. Não precisamos claramente fazer do saldo devedor, porque é um valor que chega até zero, ok? Então é isso, família. Resolvemos pelo método SAF, ou seja, Sistema de Amortização Francês, ou então método Price, onde tivemos um total das amortizações de 7.921.733,84 cêntimos, né? E com um juro total de 2.121.733 kwanzas,89 cêntimos, ok, pessoal? Então é isto. É isto, resolvemos pelo método SAF e vamos agora resolver porque estamos em 16 minutos, em volta dos 16 minutos, então ainda dá assim por aí 8 minutos, 7, para resolvermos pelo método SAC, que é o sistema de amortização constante, ok? Agora, neste novo método, nós vamos perceber que as amortizações é que são constantes, ou seja, que são iguais em todos os anos. Vamos a isso? Boa, eu já fiz aqui a tabela mais abaixo, método SAC. Agora, as prestações deixam de ser iguais e as amortizações é que serão constantes, ou seja, amortizações iguais ou então fixas. Ok, pessoal? Então é isso. Para determinar a primeira coisa, nós temos que começar com aquilo que é constante ou fixo. Digamos que a primeira variável, digamos assim, a ser determinada. Então, temos que determinar as amortizações. E como é que nós vamos determinar as amortizações? Pelo valor da dívida vai ser igual, ou seja, a amortizações vai ser igual ao valor da dívida, nesse caso os 5.800.000, ok? A dividir pelo número de anos que esta dívida deve ser reembolsado. Nesse caso, são 8 anos para este exercício. Então, nós vamos fazer 5.800.000 a dividir por 8 anos. E estas fórmulas que estão aqui também são fundamentais, ou seja, são válidas para o método SAC. No ano zero, a nossa dívida, o nosso saldo devedor é de quanto? 5.800.000 kwanzas, correto? Mais uma vez repito, neste método as amortizações são iguais. Então, a partir do ano 1 até o 8º ano, nós vamos pagar amortizações iguais. Então, vamos fazer aqui o valor da dívida, 5.800.000, a dividir por 8 anos. Então, temos aqui, anualmente, a nossa amortização vai ser de 725.000 kwanzas, ok? Lembrando que na data zero, na data inicial, nós não amortizamos a dívida, não pagamos juros, então a nossa prestação é igual a zero. Então vamos arrastar aqui para dar a entender, nesse caso o Excel fazer a leitura, que este valor é igual para todos os anos. Bom, vamos determinar os juros. Os juros, assim, é válido ao método anterior, ou seja, os juros recaem sobre o saldo devedor anterior. Então, o juro no ano 1, certo? No ano 1 vai ser igual ao saldo devedor do ano 0, ou seja, o valor da dívida na data 0, certo? Vezes quanto? 7,5%. Ok? Então, vamos ter aqui novamente os 400 e... Como é que era? 400 e quanto? Já me esqueci. Mas pronto, também vai aparecer aqui, né? Porque devo eu insistir? Então, temos aqui 435.000 kwanzas. Logo, o valor da prestação. A prestação é igual a reembolso da dívida, certo? Está aqui, amortizações mais juros. Então, reembolso da dívida de quanto? 725.000 mais os juros pagos neste ano, que é de quanto? 435.000. Então, prestações 1.100.000
60 mil. Já percebeu que neste método, diferente do método anterior, nós não precisamos determinar juros, prestações para saber o saldo devedor de todos os anos. É simplesmente fazer 5.800.000 vezes esse valor. Depois aqui, no ano 2 vai ser os 5.775.000 menos quanto? Os 725.000 que são constantes. Ou seja, deste jeito tu podes já preencher até achar o saldo devedor no ano 0. Então eu vou colocar de novo aqui de forma automática, pessoal, para determinar todos os cálculos já de forma automática. Eu sei que você já percebeu, ou então devo se calhar repetir mais uma vez, né? Dar continuidade pelo menos no segundo e terceiro ano. Vamos a isso. As prestações no ano 2 vai ser igual a quanto? Só fazermos aqui 725 mil, correto? Os 725 mil mais os 380.625 de juros. Temos aqui 1.105.625 kwanzas. Saldo devedor do ano 2 vai ser o saldo devedor anterior menos a amortização da dívida no ano 2. Então temos aqui, olha, ele já fez automático, correto? Porque eu já formatei, quis fazer tudo de uma vez, mas step by step até compreender. Para achar as prestações, amortizações mais os juros, certo? Para achar o saldo devedor anterior menos as amortizações que já são constantes, então já podemos preencher até o último ano. Os juros sempre recaem sobre o saldo devedor anterior, ok, família? Então tá muito fácil, olha que bonito, olha que coisa bonita. Cheguei aqui, determinei os juros, venho determinar as prestações, fazendo o quê? Adicionando amortizações, mais os juros tenho as prestações. Depois venho aqui determinar o saldo devedor, que vai ser igual aqui. Podemos já arrastar, já está tudo bonitinho. Temos aqui até o último ano, 0, correto? Esse traço significa que não há algum valor aí, é 0 kwanzas, ok? 0 de valor. Então temos aqui só para confirmar que o cálculo foi feito devidamente, correto? Aqui os 1.450 mil menos os 725 mil, temos aqui 725 mil. 725 mil menos 725 mil, 0, correto? Boa. Tá aqui também só para verificarmos que os cálculos estão todos corretos. E estão sim, estão todos corretos. Boa. As prestações é só adicionar amortizações iguais mais os juros, ok? Família, então é isto. Aqui está o nosso método SAC ou sistema de amortização constante, onde as prestações são iguais. Conseguimos perceber que os juros são decrescentes, ok? E as prestações de igual modo. Então temos aqui no total de prestações pagas 7.757.500 kwanzas, enquanto no método SAF nós pagamos 7.921.000. Penso que é isso, né? Então, no método SAC nós pagamos menos do que o método SAF, ok? Então, isso já é uma conclusão importante, que a escolha do método também determina aqui ou apresenta umas variações nos valores totais pagos, ok? Então, é isso. No método SAF, nós vimos que as amortizações, elas são crescentes, né? Isso são crescentes, saiu de 500 até 900, correto? Os juros são decrescentes, as prestações são constantes. Então é isso, família, muito obrigada. Eu sou a Ana Antônio, a.k.a. Escodoska, e esse é o teu canal de cálculos. Muito obrigada e até já.